Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Não vir a essa exposição no Iguatemi Campinas e não ficar apaixonado. Aliás, paixão é a tônica deste grande mestre da pintura, este russo, que tanto fez sucesso desde o século XIX e que passa perpetuando aí o seu talento, a sua magnitude. E não deixa de ser um passeio. Não deixa de ser um passeio absolutamente lindo. E é este passeio dos sentidos que eu recomendo a vocês. Essa exposição que fica aberta até 27 de novembro. Vale a pena. Quando você ver e tiver essa percepção deliciosa das cores, vibrantes, e você vai interagir, é uma exposição interativa. E você vai entender o que é esse azul da alma, do céu, esse verde da plenitude da natureza, este amarelo que toca lá no seu fundo, e só o vermelho também, que revela a sua altivez, até mesmo a sua virilidade. Nessa interação é que você vai passar alguns minutos nesse verdadeiro paraíso que este homem proporciona a você. E é realmente Kandinsky que traz para Campinas esse amor a você e a natureza, as cores, a beleza, a música e, fundamentalmente, a existência. Pois é, nessa belíssima exposição, da qual eu já falei a vocês, que é sensacional, esse passeio lindo dos sentidos, eu agora converso com a Karina. A Karina, antes de mais nada, é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci, e a Karina Israel é a curadora da exposição. Se você me acompanha nesses 20 e tantos anos de programa, você deve lembrar, porque ela já fez curadoria aqui em Campinas e já foi entrevistada por nós. Karina, é um prazer enorme revê-la. Tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Que bom. Mas então, eu dei uma olhada, eu fiz o passeio antes de falar com você e fiquei absolutamente encantado. Eu conheço já o trabalho dele, um grande trabalho, aliás, indiscutivelmente um dos grandes maestros oriundos da Rússia, mas você que vai me explicar um pouquinho sobre essa curadoria, quem deu o tom, a cor, não da obra, mas no contexto de mise-en-scène. Eu já queria fazer Kandinsky, fazer uma exposição sobre Kandinsky já tem muito tempo, porque eu sou encantada pela ideia da abstração, de sair da linguagem artista figurativa. E o Kandinsky é o pai da abstração. Então, e ele é intrigante, interessante, né? Então a gente resolveu contar a história dele do jeito que a gente gosta de contar, que é através de sentidos, através de sensações, né? Que a pessoa saia de uma experiência que não é monótona, divertida, interessante, e que ela saia sabendo um pouquinho mais sobre Kandinsky. Então, na hora que a gente começou a planejar, Kandinsky tem uma característica que ele é sinestésico, né? Aquela pessoa que tenta ouvir as cores, né? Isso é fantástico. Aliás, essa experiência, essa interação com o público é muito agradável, hein? Aquela experiência das cores que eu fiquei ali, achei fantástico.
É isso, então a gente tentou pegar um pouquinho dessa lógica de Kandinsky, né, desse viés, que será que é possível ouvir uma cor? Será que é possível, a partir de uma música, extrair uma arte? Que ele fazia isso, ele ouvia Wagner, ele ouvia ópera, né? E ele adorava, a partir disso, extrair a arte. Então, aqui a gente conta um pouquinho da história dele, que ele, desde pequeno, ele gostava de pintar, né, de arte, mas que ele acabou estudando direito a pedido dos pais, né? Não foi uma coisa forçada, mas não era o que ele gostaria. Mas naquela época, né, a arte não era bem vista. Então, acabou que ele foi. E aí, um dia, ele tem, né? Um dia, assim, durante um período, ele tem dois impactos durante um ano. E um deles foi uma obra de Monet, que ele fica fascinado, ele não consegue entender se é uma casa, se é um feno, o que é aquilo. Uma exposição de Monet em Moscou. Vamos entendendo. Exatamente, em Moscou. E aí também ele vai no Teatro de Bolshoi e assiste uma ópera de Wagner que é Lohengrin. E aí ele começa a mexer muito com ele decide ir para as artes. Então a gente conta essa introdução e aí entra numa sala que é sobre a matéria, né, que ele vai se distanciando da matéria, ele faz um tratado, né, escreve um livro sobre a espiritualidade na arte. Então tem um pouquinho dessa explicação, como é que ele chega ali, porque depois disso a arte dele começa a ser desconstruída para abstração. E aí a gente vai brincando com os conteúdos mesmo da história de Kandinsky, que são, por exemplo, ele escreve um livro sobre a teoria das cores. Então, aliás, é muito interessante esse livro e recomendo a todo mundo, independente da exposição que você vai ver aqui no Iguatemi. É lindo esse livro. Ele foi estudado por centenas, né, mais de 100 anos, ele é contemporâneo, então aí a gente começa a se perguntar, será que o amarelo cria alguma sensação na gente, o vermelho, o azul? E cria. E aí o que a gente fez foi tentar extrair um pouco dessas palavras-chave e transformar isso em música. Então a gente entra num espaço azul, um espaço verde, um espaço vermelho, e em cada um deles você pode sentir o que é aquela cor. Então, o azul é melancólico, é profundo, né? O vermelho traz mais poder, traz mais força, o amarelo, ele pode... Não foi bem assim a sensação que eu tive, viu? Foi interessante, eu tive uma muito especial com o azul. Eu, particularmente, me envolvi de tal forma, porque eu amo o azul e acho muito profundo. O vermelho eu acho meio irritante para mim, entendeu? Apesar de ser símbolo viril, que com certeza deve ser, porém eu acho... Então você vê com uma sensação, por isso que passeio dos sentidos, cada um vai ter a sua sensação. Mas o profundo faz parte da nomenclatura do azul. O azul, por isso que ele tem aquele tom, né? A música ela te leva para dentro, né? Já a música que foi escolhida para o vermelho, ela vai para fora, né? Ela é mais... então, e a gente trouxe isso para as pessoas refletirem sobre esse tipo de coisa, né? Aí depois você tem uma outra área que a gente faz uma desconstrução de uma obra, você tira foto, você pode rodar um quadro e ver as peças se embaralhando. Então, cada sala tem um pouquinho dessa história, né? Então, ou formas, tem uma sala que a gente vai falar sobre sinestesia, vai ter uma sala que a gente vai falar sobre os círculos concêntricos, a gente colocou no teto como holografia, as pessoas são convidadas a criar o seu círculo concêntrico e jogar numa projeção. Então, assim, tem interação, tem imersão, tem sentidos, a gente convida a pessoa a passear, por isso que a gente chamou de passeio dos sentidos de Kandinsky. Isso me remete a um poema que eu fiz com 14 anos de idade, premiado. Eu ganhei o prêmio de Príncipe dos Poetas Juvenis de Campinas em 1960. Depois ele foi premiado na Itália, quando eu fui para lá. Ganhei como melhor poeta estrangeiro de 1963 com um poema que chama-se Banquete dos Sentidos. Então hoje, quando eu falei do Passeio dos Sentidos, essa linda exposição que você vai conhecer, eu me lembrei muito do banquete que eu escrevi e daquilo tudo me emocionou profundamente. Mas faz parte da nossa vida, essa mescla de sentidos, né? A gente está muito viciado na visão nos últimos tempos com tela, computador e tudo isso. Então, na hora que a gente amplia os sentidos, é muito interessante o que isso faz com a gente, porque lembra nossas outras dimensões. Marina, olha, eu fiquei encantado, sabe, com a exposição. Parabéns para você. Você realmente loas a essa curadora, que eu já conheci o trabalho dela. E de Niemeyer, você se lembra uns anos atrás aqui no Iguatemi? A Marina era a curadora. Fiquei muito feliz de revê-la e volte sempre com grandes promoções artísticas, culturais, que é isso que a gente precisa.
O prazer é meu. E que venham os visitantes de Campinas, da região, desfrutar desse projeto, porque ele vai além do que hoje a gente consegue ter acesso no Brasil. Prazer em vê-la. Muito obrigado. O prazer é meu. Tá vendo? É isso. É quando você entra nessa fantasia, nesse lúdico da arte, da pintura, do bom gosto, da vivência, da experiência, dos sentidos mesmo. Por isso que é o passeio dos sentidos. É um lindo passeio e merece. E você vai enriquecer mais ainda a sua cultura, a sua passagem por esse planeta, quando você percebe que existiram almas lindas, criativas, que dão vida e cor a muita coisa. E não é à toa que aqui está no Iguatemi Campinas essa belíssima exposição com a assinatura da curadora Karina Israel. Então, depois de ter ouvido e entendeu coisas lindas da curadora e esse contexto fantástico que essa exposição traz, e toda essa síntese de poesia, de lirismo, de arte, eu tenho que falar um pouquinho desse incentivo que essa grande empresa que é a Iguatemi traz e leva para as artes. Ninguém melhor que a Renata Correia, que é a nossa gerente de marketing e que tem tudo a contar, o prazer que dá de vir numa exposição com a grife Iguatemi. Renata, me conta um pouquinho sobre mais uma belíssima promoção aqui do Iguatemi. Bom, Almir, primeiro eu queria te agradecer por mais uma vez você estar aqui, acompanhando sempre todos os nossos eventos, super prestigiando. E sim, né, a gente sabe que a Iguatemi, ela tem esse DNA de arte e cultura muito forte, e a gente tem esse papel, né, de fomentar, e não só fomentar, como aproximar, né, cultura do nosso público, de Campinas e de toda a região que a gente atende. Então, a gente tem um prazer enorme de, depois de ter recebido Van Gogh, Monet, a gente poder trazer um artista tão querido como Kandinsky, que ele não é tão conhecido do público, mas quando as pessoas descobrem um pouco sobre a história, né, todo esse contexto do quanto ele foi importante para a arte abstrata, né, a gente entende a relevância dele no contexto artístico. Então, é um grande prazer para a gente poder trazer essa exposição e gerar, de fato, essa aproximação com o público. A exposição é muito interativa, então são várias salas sensoriais, tem, né, várias questões também com tecnologia, exatamente para a gente aproximar, né? Às vezes as pessoas têm um pouco essa sensação de eu vou lá, eu vou só olhar, é contemplativo, mas a gente sabe que quando você interage com a arte, você sente de uma maneira diferente. A arte interativa tem a possibilidade de você interpretar. A ideia é do autor, mas a sua interpretação... Por exemplo, eu estava conversando com a Karina, a curadora, e quando ela disse da interação, eu disse, realmente, algumas pessoas, você que vai vir aqui, com certeza vai entrar em transe quando você for desfrutar dessas cores, não é, Renata? Ela falou uma coisa, eu lá dentro, sozinho, ou com aquela música, no meio daquela imersão, eu tive outra sensação diferente da curadora. E você vai sentir isso. Por isso que vale a pena, você vem correndo. Porque a interação é exatamente essa, Renata. É você interpretar aquilo que o artista lhe deu a possibilidade, né? Então, o vermelho para uns tem uma sensação, o verde para outros tem outra sensação, e assim vai. Exatamente, né? E tem toda essa questão das sensações com as cores, então... E acho que quando você vê isso, você não só visita, né? Mas você, de certa forma, vive essa experiência. Isso aproxima. Então, é um enorme prazer a gente ter esse um mês, né? Do dia 27 de outubro ao 27 de novembro, que o nosso público possa vir conhecer mais sobre esse artista e vivenciar essa exposição, né? Acho que mais do que visitar, é isso, é uma experiência a ser vivida. E olha, é indiscutível uma das mais lindas desses últimos tempos aqui em Campinas, hein? Não é no Iguatemi, é em Campinas. Vale a pena mesmo. Renata, eu só quero um ganchinho rápido. Como estamos nos preparativos de fim de ano? Estamos aí já. Estamos a todo vapor. Eu não vou poder dar muitos spoilers, mas a nossa grande abertura do Natal, eu vou só adiantar isso, vai ser no dia 6 de novembro, de manhã, a partir das 10. E a gente vai ter um evento
bem diferente do que a gente fez nos últimos anos para marcar aí essa retomada, né, dessas grandes festas de chegada de Papai Noel num formato diferente. Mas o restante eu te conto semana que vem, você vai ter que voltar aqui. Olha aí, hein? Tá bom, Renata, prazer em vê-la, viu? Obrigada, Almir, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. E vamos curtindo mais um pouco, já está chegando o público convidado, a abertura realmente oficial é amanhã, hoje é para convidados especiais, até para poderem desfrutar dessa maravilha que eu tive esse prazer infinito de desfrutar em alguns momentos. Então, olha, vocês todos agora, você vê, nós estamos aqui no YouTube, então esse programa é visto até no Japão, na China, em Hong Kong, onde quiser. Mas você da região, vem para cá. Venha que você vai adorar. Olha, uma coisa muito interessante é ouvir a opinião de quem conhece a arte, de quem sabe e principalmente de quem está interagindo nessa grande exposição que está encantando a todos que estão aqui nesse dia. E a Denise Gadelha, que é consultora em artes, é parceira do Grupo Iguatemi, da empresa Iguatemi, há muitos anos, faz grandes trabalhos e hoje também está aqui em Campinas e vai nos contar um pouquinho sobre o artista. Olha, falar dele, para quem conhece, é uma coisa, mas tem muita gente que não conhece, que não tem obrigação nenhuma de conhecer todos os artistas. Denise, é um prazer enorme ouvir de você um pouquinho sobre o nosso caríssimo artista. O Kandinsky, além de ser pintor, era músico, escritor, poeta também. E ele amava um aspecto da música, que é o fato de ela ser a mais abstrata de todas as artes. E ele queria trazer isso para as artes visuais, para a pintura. Por isso ele é considerado o pioneiro, um dos pioneiros da abstração. E então ele tenta criar ritmos, formas, ele teoriza, inclusive tem um livro maravilhoso, que chama Do Espiritual na Arte, que ele teoriza o quanto as cores têm poder de nos impactar emocionalmente. E é nesse sentido que ele queria aproximar da música, porque a gente escuta uma música, a gente se emociona, a gente pode ficar mais alegre ou mais triste de acordo com a música. E ele estava buscando isso na pintura. Você falou antes sobre o quanto o Kandinsky talvez não seja tão popular para nós como um Van Gogh, né, ou Picasso. Mas uma coisa muito interessante que ele fala nesse livro, ele cria uma analogia de um triângulo, uma pirâmide, e ele fala que o artista está solitário lá no topo da pirâmide. Mas essa pirâmide, ela evolui, ela roda ao longo da história, e aquilo que foi muito avant-garde, muito visionário, que poucas pessoas tinham acesso, um dia vai ser popular para todo mundo. E é o que essa exposição está fazendo. Está trazendo um ícone. Movimento, inclusive. Todo mundo agora está brincando com Kandinsky, interagindo nessa exposição e tornando mais acessível para o grande público. Algo que foi tão hermético no seu tempo, né? Um século atrás. Você tem toda a razão, Denise, porque a sensação, eu que já conhecia Kandinsky, conheço, mas realmente a interação, inclusive, ao formato da curadoria é muito bom e proporciona isso. Então, além da obra, além da proposta e além, naturalmente, dessa, eu diria, dessa filosofia do artista de poder jogar com esse movimento, que tudo é um grande movimento, né? Realmente a sensação é essa e maravilhosa. Mas, querida, muito prazer em tê-la aqui, vê-la, venha sempre. Estamos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Eu que agradeço. Então, tá aí um depoimento. A Denise é artista plástica, é música, ela é multifacetada, porque ela tem uma série, fotógrafa. Então, é uma maravilha. Esse todo é que compõe a arte, que é o interessante. Você consegue integrar-se a isso tudo, né? É bom? Aí, esse momento, mais uma vez, lúdico, lindo, colorido, que é tudo para você. Vem para cá, para o Iguatemi, até dia 27 de novembro, com essa exposição belíssima, que é esse lindo passeio dos sentidos do Kandinsky.